Olá a todos, sejam muito bem-vindos à nossa primeira mentoria, primeiro encontro online de 2026. E a gente começa, já passou janeiro, né? Já tem motéis aí com seus fechamentos. Hoje de manhã eu estava fazendo uma análise do motel que faz parte do Motel Mind, teve um janeiro excelente, por sinal, algo que também aconteceu na rede Drops. E eu acredito muito importante a gente, não vou dizer começar o ano, né, porque já passou o mês, mas a gente olhar um pouco para o que aconteceu em 2025, né? É sempre importante a gente saber como o setor, a gente sabe como os nossos negócios se movimentaram. Inclusive, esse ano, vocês vão acompanhar, tá, que nós, na Escola de Motelaria, estamos investindo muito nessa parte de análise de dados, tá? Então, a escola está se direcionando muito para esse lado, porque a gente sabe que vocês têm acesso a inúmeras fontes de informações, mas isso tem que ser cruzado e o moteleiro precisa olhar para isso de forma rápida e ter os insights. Então, esse é um trabalho que a gente tem feito, né? A gente já tem implantado alguns dashboards em alguns membros do Motel Mind, tem alguns moteleiros que já estão acessando isso, e esse é uma grande vertente desse ano. E como eu havia falado, é importante a gente ter essa análise de como o mercado se movimenta e olhar para o nosso negócio, né? Olhar para o nosso negócio e comparar com aquilo que aconteceu no mercado. Por isso, já faz alguns anos a gente lançou essa iniciativa do censo, tá? Esse ano a gente teve um recorde, foram mais de 150 motéis que responderam o censo de todas as regiões do Brasil, tá? E agora, daqui a pouquinho, eu já vou abrir e começar a falar da amostra e trazer os dados divididos do Brasil inteiro e também por regiões. Como havia falado anteriormente, a gente não vai disponibilizar, e a plataforma nem permitiu isso, né? Dados individuais de uma cidade específica. E as cidades, às vezes, teve um motel só que respondeu, e aí poderia, né, daqui a pouco, alguém identificar. Embora o censo foi 100% anônimo, tá? É uma iniciativa muito boa aí da escola. Essa apresentação depois, existe uma plataforma que vocês vão poder baixar essa apresentação, tá? Baixar essa apresentação, se você quer ler com calma, e fazer também comparações com os seus motéis. Vamos estudar, então, que tem mais delongas, né? Aqui a gente tem a nossa base de dados, né? Ano passado, o censo teve 133 respostas, alguma coisa assim, e tivemos 116 motéis considerados, tá? Esse ano nós tivemos 155, se eu não me engano, alguma coisa assim, e foram 129 motéis considerados. Ah, por que que tem essa diferença, né? 20 e poucos motéis aqui saíram fora. Porque estavam com dados incompletos, né? Às vezes um dado não fazia sentido, o cara botou um número muito absurdo lá, então aí a IA passa a régua e aquilo que está incompleto ou é absurdo tira fora para não afetar o resultado, né? Porque senão poderia dar um número a mais ou a menos, né? Poderia afetar ali a variação. Lembrando que o censo a gente sempre faz de qual forma? A gente solicita que o próprio moteleiro, quando responda, ele coloque os dados de 2024 e 2025. Ou seja, a gente não cruza os dados para saber se o mercado cresceu ou diminuiu, porque as bases podem ser diferentes. Como assim, Vinícius? Alguém que respondeu o censo em 2024 pode ser que não tenha respondido em 2025. Então, sempre, cada ano, né, isso é uma questão estatística, o próprio motel vai declarar aquilo que ele faturou ou teve ocupação para poder entrar aqui no censo. Falando até de ocupação, esse ano a gente incluiu a ocupação no censo, incluímos também a parte de suítes reformadas, que não tinha no ano passado, porque isso é um indicador também interessante para a gente entender aí a movimentação do setor. Então, a gente teve um aumento aqui, mais de 10% dos motéis que responderam, né? 129 motéis, já é uma amostra interessante, se a gente considerar que o Brasil tem em torno aí, de 5 mil motéis. Isso representa 4.100 suítes, tá?
O faturamento global de todo mundo, né, que respondeu foi de 422 milhões de reais. Isso aqui é em torno de uns 9, 10% do mercado brasileiro de motéis, então a gente tem uma amostra bem relevante aqui em faturamento, tá? Isso aqui é muito importante, porque mostra que o que aconteceu aqui é um retrato do setor, né? A média desses motéis que responderam de um faturamento médio de 273 mil, tá? A média aqui variou, né? Mas isso não quer dizer muita coisa, tá? O fato de ter variado a média para baixo para cima aqui não quer dizer, como eu disse, a amostra aqui pode ser diferente, tá? Como a gente não sabe e é anônimo, a gente não tem como cruzar a amostra 2024 com a 2025, né? Por isso que cada um tem os seus resultados. E o número de colaboradores, 2.476, tá? Então, 2.476 funcionários. Então, veja como o nosso ecossistema, né, de quem respondeu o censo aqui, é muito legal, tem bastante gente, bastante pessoas, né, que dependem disso, muito dinheiro envolvido. Isso é muito bom, né? Muito bom mesmo. Mostra um pouco do tamanho do mercado. Indicadores Brasil, né? Aquilo que vocês querem realmente saber, né? Em primeiro lugar, o RevPAR, né? O RevPAR, que é a receita diária por apartamento no Brasil, tá? No Brasil, lembrando que isso é uma média, né? Então tem aqueles que estão bem mais altos e outros bem mais baixos. Foi de R$ 282 e teve um crescimento de 6,1% em relação a 2024. Tá? Se a gente olhar e lembrar da minha apresentação lá no Nova Motelaria ao vivo, inclusive, lembro todos aqueles que são alunos, né, alunos da escola, que vocês têm acesso à plataforma nova do Hotmart, e lá estão as palestras do Nova Motelaria ao vivo. Tá? As palestras são sensacionais, tá? Sensacionais mesmo, e elas são um prognóstico do que já está acontecendo esse ano, né? Então é bem importante, quem ainda não assistiu, daqui a pouco seu gestor não assistiu, passe o acesso para que ele possa assistir aquelas palestras, tá? E lá eu falei, né, que quando a gente pega esse crescimento no RevPAR, ele quer dizer que houve o crescimento do faturamento, né? Ano passado, se eu me recordo, a gente teve em torno de 11% de crescimento, né? Então, o crescimento médio dos motéis este ano, pelo censo, foi menor do que o ano passado, tá? Então, realmente foi um ano que teve algumas diferenças, né? A ocupação a nível Brasil ficou praticamente estável, aqui dá 1,7, né? Dá botar como médio, praticamente estável com o que a gente teve ano passado. O ticket médio aumentou também em torno de 6%. A inflação ano passado foi em torno de 4, né? 4 alguma coisa. Então, a gente está um pouquinho acima da inflação. Então, um aumento tanto no faturamento quanto aumento de preço. Isso é a média do Brasil. Tá? Mostra também muitos motéis ano passado, um negócio de que o Brasil está com a economia mais devagar, vamos fazer mais promoções e trabalhar com mais estratégia de preço. Né? Um ponto muito positivo, pessoal, que eu fiquei bem... chama atenção, é o aumento da produtividade. Né? Se vocês lembrarem, ano passado a gente incluiu pela primeira vez esse indicador, e esse indicador nada mais é do que quanto cada colaborador do motel, quanto cada pessoa que trabalha naquele motel gera de faturamento por mês. Tá? Vamos repetir, prestar atenção. Quanto cada pessoa que você tem empregada lá no seu motel, inclusive você, se você for o gestor também do seu motel, quanto cada um de vocês, na média, gera de faturamento de dinheiro para a empresa por mês. Então, aqui a média foi de 14.200 reais cada funcionário, em média, gerou. Mas o mais interessante aqui é que teve um crescimento em relação ao censo do ano passado. Se não me engano, o censo do ano passado era 12 mil e alguma coisa. Tá? Então, a gente aumentou a produtividade. Por quê? O número médio de funcionários por motel, lembram que a base não é a mesma. Olha que coincidência, não é, né? Ano passado era 20 aqui, tá? 21.
21, 21, se eu não me engano, 21. E esse ano é 19. Então, a média de funcionários por motel caiu. E por que isso? Primeiro, as dificuldades de contratação de mão de obra. Segundo, né, o aumento dos custos de mão de obra fizeram com que muitos motéis cortaram colaboradores, né? Conseguiram enxugar. E isso torna a sua empresa mais eficiente. Nós fizemos isso na Rede Drop. Nós fizemos isso ano passado. Então, lá no início do ano, a gente chegou e falou, onde a gente pode cortar de pessoas, mesmo naqueles motéis que estavam com um crescimento muito bom. Porque isso é estratégia, né? Ainda mais com o custo que a gente tem hoje de pessoal, é importantíssimo, importantíssimo a gente ser mais eficiente, tá? Bem mais eficiente. E suítes reformadas, esse ano, em torno, né? Isso aqui é um número que o Botelheiro declarou, 408 suítes, que representa 10% do total. É um número relativamente alto, né? Então, a gente tem uma média aqui de 3,2 suítes reformadas por motel no ano, tá? E é interessante pegar aquele moteleiro ali que faz a reforma mais devagar, né? Fez três suítes no ano, 3,5 suítes, alguma coisa assim. É interessante porque também teve muita gente que não reformou, né? Muito interessante. Agora, pessoal, a gente vai analisar os dados por regiões, tá? Aí cada um que está na sua região poder entender como é que foi a logística. Antes de falar disso, vamos ver a participação, né? Então a gente tem região Sudeste liderando, né? 55 motéis, 43%. Depois vem região Sul, Nordeste, Norte e a Centro-Oeste com menor número de motéis. Quase saiu daqui, né? Só com 8 pode afetar um pouco o resultado, mas a gente optou por manter, tá? Todas as outras aqui tem uma média interessante e acredito que dá para a gente tirar alguns insights. Primeira região, então, Sudeste, né? Que é a região onde tem maior número de motéis no Brasil, né? Isso se a gente pegar os dados do IBGE, da RAI, é a região que tem o maior número de motéis do Brasil. A gente tem teve um RevPAR médio de 2,66, tá? Aquele indicador que está variando ali embaixo, ele é o comparativo com a média nacional, tá? Por quê? Porque a gente não tem esse dado do ano passado aqui, ver como é que ele foi, tá? Então a gente acabou fazendo essa divisão somente comparando com a média. A ocupação ficou 210% maior, tá? 210%, ou melhor, de 210%, ou 2,1%, é uma ocupação até alta, tá? Me surpreendi aqui em São Paulo. São Paulo é um estado, São Paulo não, né? Aqui é São Paulo, Minas, Espírito Santo e Rio. Mas essa região especial aqui, principalmente São Paulo, Rio, Espírito Santo, alguns. Né? Os motéis são grandes, né? Então, são motéis grandes. Então, normalmente, motel grande, ele não tem a taxa de ocupação tão alta, mas aqui ela está uma taxa de ocupação bem alta. O que está relativamente negativo em relação ao mercado aqui é o ticket médio, né? Me surpreendeu aqui como o ticket médio ficou baixo, na média, em São Paulo, nos 3 estados, né? Sudeste. São Paulo acaba puxando para cima, né? Se a gente fosse pegar... São Paulo até poderia ter um slide só dele, porque eu acho que aqui teve uns 30 motéis de São Paulo. Mas aqui a gente jogar a média, né? Entre os 3, jogou a região lá para baixo. Tá? Produtividade ficou em 14.400, média de 20 funcionários por mês, por motel, e 2,7 reformados. Tá? Essa amostra de Sudeste. O Sul, a gente teve um heavy aí contemplando, né, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Os 3 estados tiveram pessoas que responderam. 293 o RevPAR, acima da média nacional. A taxa de ocupação bem mais baixa no Sul, né, que é uma característica que a gente já sabe e conhece dos motéis na região. E o ticket médio bem mais alto, que até me surpreendeu também positivamente, né? Foi bem para cima que o ticket médio na região. A gente tem uma média de funcionários por motel menor. Aqui, normalmente, os motéis estão menores, tá? Na região sul. Então, a gente tem um número menor de funcionários. E também é a região, eu acredito hoje, onde é mais difícil de conseguir mão de obra. Né? Por quê, Vinícius?
Ah, mas tem mão de obra qualificada. Tem, mas são estados que estão em pleno emprego, né? Então, esses dias saiu aqui que Santa Catarina é o estado que tem o desemprego é menor do que não sei aonde, na Suíça, não sei onde, não tem desemprego, é zero, né? Não existe, a pessoa só fica desempregada se quiser. Não tem, é zero. E o número de suítes reformada por motel aqui, 2,5. Tá? Nordeste, uma amostra interessante, poderia ser maior, mas aumentou em relação ao ano passado, 20 motéis, com representantes do Alagoas, da Bahia, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. Tá? Revipar também me surpreendeu aqui, principalmente, né, porque a taxa de ocupação ela é mais alta no Nordeste, isso é uma característica da região, e o ticket médio ele é um pouquinho mais baixo, né, mas ele está mais acima do que a gente viu na região Sudeste. Então, essa multiplicação dos dois acabou beneficiando o Revipar. Tá um reparo bom aqui, pensando no Nordeste. Produtividade menor, né, normal também, na região, então tem uma produtividade menor. Tu vê que aumenta o número de funcionários por motel, mas quanto cada funcionário gera de lucro, de faturamento, é menor do que a média, né? E suítes reformadas também ficou aqui na média, 3,3. Bem interessante também o dado. A região norte é a região que a gente tem a maior taxa de ocupação no Brasil, né? Então, onde os motéis mais giram, representado aqui pelos estados do Amazonas, Pará, Rio Grande do Norte e Tocantins. Tá? Os outros estados ninguém respondeu, nem estão aqui. Tá? Uma amostra de 13 motéis é pouco, né? Mas já dá para entender, olhar alguma coisa. Ticket médio baixíssimo, né? Que é uma característica de lá, a gente sabe, a gente tem motel na região norte, é algo que a gente briga para conseguir aumentar, né? E cada vez tem aumentado, mas mesmo assim, o ticket médio é baixo. Produtividade também baixa, acho que essa aqui é a mais baixa do Brasil. E número de funcionários de 15,5. O que chamou a atenção aqui é o número de reformas, então, aparentemente, né, o norte é a região onde o pessoal mais reformou suítes proporcionalmente em 2025, né? Também teve a questão do Pará ali, né? Talvez teve o pessoal que reformou pela COP. Amazonas eu sei que tem o pessoal fazendo bastante reforma também, então pode ter impactado isso aí no resultado. Centro-Oeste, por último, né? Uma amostra com 8 motéis, uma região que está o maior Revipar do Brasil, né? Que é uma característica principalmente que une aí o ticket médio, alto e a ocupação. Tá? Aqui envolveu o Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul e o Mato Grosso. Tá? Produtividade alta, se tu tem um Revipar alto, né? Se tu não deixar inchar demais a estrutura. Também é uma região que tem dificuldade de mão de obra, né? A gente sabe, principalmente aqui por causa do agro, né? E o Distrito Federal também. Então, tu tem um número menor de colaboradores e uma produtividade maior. E parece que na região aqui o pessoal está reformando pouco, né? Teve pouca reforma na média, né? Uma suíte, 1,2 por motel. Vamos ver se depois no censo 2026 a gente melhora esse indicador, né? Comparando, então, pessoal, as regiões, para a gente poder olhar aqui um gráfico legal. Então, aqui a gente tem a média do Brasil, né? 282 no Revipar, taxa de ocupação 1,7, ticket 166. E aqui cada região comparando, né? Comparando com a variação Brasil, né? Qual que é a região, por exemplo, que nem eu falei, o Revipar mais alto que a gente tem na região Centro-Oeste, né? Essa é a primeira, depois vem o Nordeste, depois vem o Sul, depois vem o Sudeste e por último vem o Norte, né? Por que importa o Revipar? Porque aqui você sabe qual que é o faturamento diário por suíte, né? Então vamos falar que a gente está numa amostra aqui de 4.000 suítes, né? Então é bastante coisa, tá? Então isso aqui é um número bem interessante para a gente ver como é que está a média na nossa região. Então vamos dizer que você tem um motel no Nordeste e o seu Revipar está menor que 305, né? E aí
é bom de analisar, porque tu acredita que tu pode chegar nesse potencial. É a mesma coisa do ticket médio, né? O ticket médio também é um excelente indicador aqui, porque a gente pode saber se dá para aumentar o preço ou não, né? Daqui a pouco, se o mercado está puxando para baixo, como é que tu vai aumentar o preço? Lembrando sempre, pessoal, que o ticket médio é diferente do preço que está lá na tabela, né? Então, às vezes o cara olha na tabela, tem uma suíte de R$100 ou de R$80 e o ticket médio é 250. Ah, mas por quê? Porque pouca gente ocupa ou tem poucas daquela categoria. Tem que levar sempre isso em consideração, né? Mas dá para fazer um movimento de aumentar o ticket médio, né? Se daqui a pouco tu vê que tem espaço, né? Por exemplo, aqui no norte eu acho difícil, né? O médio do 97 é muito baixo. Embora a gente faz esse movimento na nossa unidade que a gente tem na região, é subir o preço. Com o nosso ticket médio é bem mais alto que esse, né? Então, eu não me lembro de cabeça, né? Deve estar na casa dos R$150, uma coisa assim. Sendo que o ticket médio da Rede Drop é 192, olha a diferença. Então, para nós também, a região norte é a que tem o menor ticket médio. Então, isso faz com que a gente entenda como é que está o todo daquela região. E aí, tu pode ver as estratégias. Se a região está 97 e eu estou com ticket médio 150, eu não vou ter espaço para chegar em 210, alguma coisa assim. Não vou ter espaço para isso, pelo menos agora, né? Porque eu tenho que esperar a região dar uma evoluída. E nessa qualificação. O lado bom aqui é que, como a gente viu ali atrás no outro slide, o pessoal está investindo bastante em reforma. Ou seja, o mercado está se qualificando. Isso acaba sendo muito bom. Tá? Então, é importante a gente olhar esses números e olhar para a nossa realidade e fazer comparações. Tá? Fazer comparações e ver estratégias. Tá? A mesma coisa em ocupação. Né? Daqui a pouco o meu motel está girando um pouco, vem aqui, pode comparar como é que está o teu resultado. Tá? Isso que é muito, muito, muito interessante e muito importante da gente acompanhar. Tá? Pegando aqui os motéis que fazem parte do Motel Mind, eu não sei se você sabe, mas a gente lançou ano passado, o que a gente tinha, que era tipo um mastermind. O que é mastermind? É um grupo de motéis que a gente dá consultoria, assessora, né, acompanha os dados, e a gente faz 2 encontros presenciais por ano, além das mentorias. Né? Já faz anos que a gente faz isso. Ano passado teve o encontro no início do ano em Florianópolis e o encontro em São Paulo, lá no segundo do dia da Equipe Hotel, né? Que esse ano também vai ter o Nova Motelaria ao vivo. Né? Quem foi ano passado sabe, quem não foi, participe, já coloque na agenda, dia 16 e 17 de setembro, tá? Bem na semana da Equipe Hotel, quarta e quinta-feira. Tá? Quarta é a Nova Motelaria ao vivo, quinta é o encontro do Motel Mind. Tá? Se puderem estar nas 2 oportunidades, é sensacional. E aqui, a base, 66 motéis participantes, tá? Tu vê que quem é membro do Motel Mind teve um RevPAR maior, 5% maior do que a média geral, né? Então, daria para dizer que quem foi do Motel Mind cresceu em torno de 11% em relação a 2000, na média, em relação a 2025. A ocupação também é maior também, 5%, aqui dá 4,7%, e o ticket médio praticamente estável. Tá? Lembrando que aqui é média também. Né? Isso aqui também deixa a gente feliz e mostra que o grupo que está se formando aqui, que a gente forma e assessora, também tem resultados positivos. Né? Alunos da escola, também, o RevPAR é maior, ele não é tão maior como lá no Motel Mind, mas ele é maior, ou seja, quem está na escola de motelaria e acompanha as aulas, ele tem um RevPAR maior e a taxa de ocupação um pouquinho maior, né? 1% aqui maior. O ticket médio também. Lembrando, tá, pessoal? Nas duas, tá? Tanto na escola quanto no Motel Mind, isso aqui é o retrato de 2025, né? Mas tem gente que se tornou aluno da escola em novembro, em dezembro, lá na Black Friday, né? Então, assim, isso é uma média, né? Uma média. Tem alguém lá, daqui a pouco, que entrou no final e aí ele pode deixar a média menor ou maior, né? Então, isso sempre a gente tem que recordar desse dado. Mas esse aqui é o dado real que foi
declarado pelos moteleiros, né? E isso é importante, né? Não tem como a gente induzir o dado, né? Isso é muito legal, mostra efetivamente, que é uma coisa que eu cobro bastante da gente, gerar resultado, né? Gerar resultado. Inclusive, a gente está agora fazendo os fechamentos ali do Motel Mind, do pessoal da consultoria, fechando os 2025, né? E uma coisa que a gente sempre calcula e analisa é quanto foi o retorno pelo investimento que você fez em consultoria e retorno em crescimento de faturamento, que é uma coisa bem importante, né? Tá bem legal esse ano o dashboard de quem faz parte. E vou deixar aqui para vocês o convite já para quem quiser fazer parte do encontro. Olha onde vai ser o próximo encontro. Lembrando que o nosso encontro ele é de trabalho, mas esse ano a gente vai fazer as duas coisas, né? Como é que vai funcionar o encontro do Motel Mind esse ano? Vai ser no último final de semana de março, tá, em Florianópolis. Tá? Começa na quinta-noite, igual ano passado. Aí tem lá o jantar de boas-vindas, tem todo um negócio. A sexta-feira, a gente tem o dia inteiro de estudo e trabalho, e vai ter debates, que é um momento muito rico, onde cada moteleiro vai falando o seu desafio, e a gente vai discutindo, eu trago alguns temas, eu faço uma palestra de abertura, e a gente vai ter, esse ano, de diferente, alguns convidados para palestrar. Tem uma pessoa que não é do setor moteleiro, ela está para me confirmar a participação ainda, assim que eu tiver, eu já comunico. E tem mais uma pessoa também que a gente está organizando para o sábado. Na sexta a gente tem isso, todos nós vamos estar hospedados no Costão do Santinho, que é esse resort maravilhoso, né? Considerado um dos melhores resorts de praia do Brasil. E a ideia aí é o moteleiro realmente ficar hospedado, levar a família aproveita o hotel e você trabalha. Legal. Eu vou levar a minha família também, a gente vai ficar hospedado também no hotel. E dentro desse evento tem a sexta-feira e tem o sábado. Sábado de manhã também a gente segue com a agenda, debate e palestra, tá? E termina ao meio-dia, tá? Então, depois à tarde é para você poder curtir o hotel com a família, né? Aproveitar. A gente vai poder também jantar junto ali no hotel, ficar lá. E no domingo é a hora de ir embora, voltar para o seu motel, para a sua cidade, para você poder trabalhar e colocar em prática aquilo que foi alinhado, definido e aprendido ali no evento. Tá? Nesse evento, a gente normalmente analisa o que já está funcionando em 2026, tá? Já tem estratégias diferentes. Para vocês terem uma ideia, eu fiz uma reunião hoje com um grupo, com um motel que é do Motel Mind, que é do Nordeste, tá? Ele faz parte, e eles tiveram um crescimento muito bom no final do ano passado, muito legal, foi muito bom mesmo. E eu estava passando as estratégias que eles vão aplicar agora, passando o carnaval lá Nordeste é muito bom, né? Passando o carnaval que eles vão aplicar agora. Então, já são coisas que ano passado a gente não fazia. No nosso encontro, a gente já não sabia dessas estratégias. A gente começou a usar elas no final do ano, em dezembro, e agora a gente passou para eles, eles vão aplicar agora. Então, tu vê como o mercado é dinâmico, pessoal. É muito dinâmico, muito. Então, por isso que a gente está trabalhando muito com essa parte da informação, porque vocês precisam olhar o dado, entender o dado, analisar o dado e colocar em prática. Tá? Para você participar do Motel Mind, como que você faz? Você tem que mandar uma mensagem, né? A gente seleciona os membros, né? Por quê? Porque o grupo tem que ser coeso. Então, tem que ver se o motel ele está numa fase que faça sentido agregar, né? Tem motéis pequenos e tem grandes redes que fazem parte de todas as regiões do Brasil, e você pode adquirir o ingresso para ir somente no encontro, se você quiser, né? E for aprovado, então vai poder adquirir o ingresso só para ir no encontro. Esse ano vai ser separado, você adquire o ingresso e paga a hospedagem com desconto direto lá no Costão. Vai ter um link especial para quem estiver participando, vai lá e reserva, tá? E você também tem a opção de contratar o serviço do Motel Mind como consultoria, que é a nossa consultoria anual, onde eu e o Thiago da escola
a gente assessora o motel ao longo do ano de 2026, né? Então, a gente tem algumas reuniões de mentoria. Esse ano, a gente está lançando um dashboard online do Motel Mind. Então, os planos de ação, as planos de ação, as metas, os resultados do motel, todos agora ficam online. Tem lá uma plataforma, você coloca seu e-mail, acessa com senha, né? Acessa, pode baixar. A gente já está em uso com isso. A gente fez uma reunião agora, sexta-feira eu fiz uma reunião do Motel Mind e essa participante já teve acesso a esse dashboard. Então, todo mundo que tiver participando do Motel Mind 2026 vai ter essa inteligência, né? A inteligência artificial analisando ali os dados e vendo os insights. Então, isso é muito legal mesmo. E tem esse programa anual, o programa é 4 meses, aí participa do encontro, somente desse encontro, 4 meses de assessoria e acabou. Então, são 3 opções, pessoal. Assessoria anual, assessoria de 4 meses e a participação no evento. Tá? Lembrando que não é conversa, as vagas são limitadas. No programa anual, tá? Eu não atendo mais do que 15 motéis, tá? Então, tem alguns ali que são de rede, que a gente consegue, que tem uma negociação, a gente consegue. Tem alguns que já estão no programa 2026, que eles vieram de 2025 para 2026. Tem gente que já renovou, então as vagas realmente são limitadas do programa anual, tá? O programa avulso, a gente solta as vagas ao longo do ano. Então, agora a gente tem vagas para o programa avulso. Tá? Agora a gente tem vagas no programa avulso e você entra ali no encontro. E o avulso lá do encontro também é limitado, porque esse evento é um evento para, no máximo, 40 pessoas. Tá? Normalmente fecha ali 30, 35, né? Normalmente é nessa faixa que participam desse encontro. Mas realmente, para mim, tá? É um evento muito rico. Tanto que participa eu, a Raquel, a Aline, que é da Rede Drops também. A gente está lá com o Rede Drops também, porque a gente aprende e a gente auxilia muita gente. Então, quem tiver a oportunidade para poder fazer parte do Motel Mind, se quiser só ir no evento em Floripa, se quiser assessoria por 4 meses, ou se quiser fazer parte do Motel Mind o ano inteiro e estar com a gente em Florianópolis e em São Paulo, manda uma mensagem para o Thiago, da Escola de Motelaria, que ele passa todas as informações. E você que já é do Motel Mind, você vai receber também a proposta para renovar, né? Quem está na época de renovar, né? Tem gente que não está na época de renovar, vai receber a proposta, vai receber o fechamento ainda de 2025, comparando também com os resultados do censo. Alguma dúvida, pessoal, sobre isso? Sobre o Motel Mind? Sobre o censo? A gente segue, vocês vão receber depois, ali o Thiago vai encaminhar o link, tá? Tem um site onde vocês fazem um cadastro básico, colocar o nome, e-mail e o WhatsApp. É um controle nosso para saber quem acessa o censo. E vocês vão poder baixar essa apresentação e tá com vocês, para vocês poderem usar em estratégias internas, comparar os números, até colocar na inteligência artificial, né? Coloca a apresentação, coloca os resultados do motel e pergunta como que o meu motel fechou 2025 em relação ao ao mercado. Então, é bem importante isso. Agradeço a participação de todos. Vejo vocês na nossa próxima mentoria. Eu vou fazer uma sobre dados, tá? Sobre IA. E também aqueles que estarão no nosso encontro em Florianópolis. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela participação.